Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Teoria dos Seguros ou Teoria do Risco. Hoje começaremos a abordar aplicações em resseguros. Para a gente entender primeiro o que é um resseguro, a gente tem que partir de um conceito inicial que é a pulverização do risco, tá? O que é uma pulverização? Nada mais é do que um método para reduzir a exposição ao risco. Então, como é que você reduz a exposição ao risco? Você partilha aquele risco de algumas formas, como por exemplo, o cosseguro, tá? O que é um cosseguro? É quando duas ou mais seguradoras, tá? Nesse caso, elas são denominadas de cosseguradoras, dividem a responsabilidade de cobertura do seguro relativo aos riscos de um determinado bem, tá? Então, você tem várias seguradoras segurando simultaneamente o mesmo item, né? Elas partilham o seguro. Uma pode ficar com 50%, a outra com 50%. Eu posso ter uma com 80%, a outra com 20%, tá? Mas o que a gente precisa saber sobre o cosseguro é que existe uma única apólice, certo? E essa apólice é emitida pela seguradora líder, que é responsável por receber a proposta, emitir a apólice, receber e dividir o prêmio e liquidar eventuais sinistros, tá? Então o que é importante a gente saber é que num contrato de cosseguro, a seguradora ela vai informar, certo? A pessoa vai chegar para fazer o seguro e já ali quem está o segurado fazendo o contrato, a apólice, já vai ter noção de que tem várias seguradoras partilhando aquele risco, tá? Obviamente você faz isso quando você tem algo que seja um risco muito vultuoso, tá? O que importa é que na própria apólice vai a informação de todas aquelas seguradoras que estão partilhando o risco. E a regulamentação do seguro está na resolução CNSP 68 de 2001, tá? Mas é uma coisa mais antiga, vindo lá do Decreto-Lei 73 de 66, onde então deem uma olhada todos os dispositivos legais e necessidades para o cosseguro, tá? Mas o que a gente vai realmente falar aqui, abordar mais, é o resseguro. Ora, e qual é a diferença de um contrato de cosseguro para o resseguro? É que enquanto no contrato de cosseguro você tem várias seguradoras lado a lado, fazendo frente àquele risco junto ao segurado, tá? Tem uma líder, obviamente, para ser a representante legal daquele processo, mas no resseguro, não, você não tem mais um processo onde eu tenho o segurado e várias seguradoras trabalhando com ele. O que a gente tem agora no resseguro é o segurado, uma seguradora, e aí nós temos uma resseguradora na outra ponta. Tá? Então o resseguro é a operação na qual o segurador vai fazer o quê? Vai se chamar agora ressegurador, porque na verdade eu tenho o seguro feito da seguradora para o segurado, e o ressegurador, que é uma seguradora também, faz o seu contrato de seguro agora para a seguradora. Então um segurador vira ressegurador, porque ele vai receber também um prêmio para indenizar agora esse segurador que está aqui no meio do processo, tá? Chamado de ressegurado ou também de cedente, porque ele cede parte do risco, contra parte dos prejuízos estabelecidos nas apólices de seguros emitidas ao público, tá? Então o que é que a gente tem? A gente tem o segurado, chegou e fez lá o contrato de seguro. E por algum motivo ou outro, a seguradora não quer arcar com todo aquele risco. Então ela passa parte desse risco para uma resseguradora. A diferença agora é que o segurado nem precisa saber que esse processo está acontecendo. Ele só vai negociar diretamente com a seguradora, tá? Lá no cosseguro, não. Você tinha várias seguradoras lado a lado. Agora, o segurado só lida com a seguradora que pode repassar parte do risco dela, tá? E quando essa resseguradora, que está lá na ponta, também quer passar parte do risco dela, o que é que ela pode fazer? Ela vai pegar e transferir parte do risco de resseguro entre outras resseguradoras ou seguradoras, tá? Então é na verdade uma grande partilha do risco, de forma que
não fique algo muito volumoso em caso de sinistro para aquela seguradora ou resseguradora, tá? Então, é por isso que a gente chama de pulverização, né? De como essas instituições seguradoras, nessas empresas, conseguem gerenciar o risco delas, tá? E o resseguro, ele é importante salientar porque é importante que vocês olhem a história do Instituto de Resseguros do Brasil, o IRB, porque até 2007 ele detinha um monopólio de resseguros aqui no Brasil, tá? Só que aí o mercado foi aberto, tá? Hoje em dia nós temos várias resseguradoras locais, né, de origem nacional e multinacionais trabalhando aqui no Brasil. E tudo isso está disciplinado a partir aqui dessa resolução, mas tem várias resoluções falando sobre necessidade de capital mínimo, os tipos de resseguradora, tá, que é local, eventual, não sei o que. Enfim, é uma legislação bastante extensa, mas que é importante que vocês tomem conhecimento para saber como é de fato a estrutura do mercado ressegurador atual no Brasil. Tá? O IRB ainda existe com um nome um pouco diferente, e agora ele é uma empresa que também abriu parte do seu capital, tá? Não é mais uma estatal completa. Mas então, quais são as funções do resseguro? A gente já deu uma discutida, mas só para pontuar, tá? Pulverizar o risco, né? Que é reduzir a exposição através da distribuição. Ele também a gente vai ver que equilibra a carteira, tá? O que quer dizer equilibrar a carteira? Transformar os riscos dentro de uma carteira de forma mais parecida, tá? Como eu estou passando parte do risco, isso aumenta a capacidade de aceitação, subscrição, porque existe um limite dependendo do capital da seguradora. Então, se ela está repassando parte daquele risco, ela não está usando todo o limite, então ela pode fazer mais contratos de seguro. Tá? Estabilizar o resultado é no sentido de diminuir a variabilidade, tá? Isso está fortemente atrelado ao equilíbrio, tá? E deixa financeiramente mais sólido a seguradora. Então, assim, é uma forma realmente de gerenciar o risco, deixando com que os resultados sejam, a grosso modo, mais previsíveis, digamos assim. Pois bem, como é que são os tipos de contrato de resseguro? Nós temos os facultativos, tá? E também nós temos outros que são, digamos, não obrigatório, tá? Mas eles são automáticos, por assim dizer. Mas primeiro, facultativo, como é que funciona? É simplesmente a seguradora tem um risco lá individual específico que é muito vultuoso, tá? É a forma mais antiga, foi assim que surgiu o resseguro. E aí o que é que acontece? Ela vai pegar a cedente, né, a seguradora, e vai dizer, olha, tenho esse contrato aqui que já passou, tá? Esse resseguro automático, né, que tem essas estruturas que a gente vai ver já já, e aí não tem mais o que fazer, e o risco ainda é muito grande, então ela vai fazer um contrato específico, modelando única e exclusivamente aquele risco, para tentar distribuir ele ao máximo, tá? E tem também apólices de contrato de resseguro, né, automático, que tem riscos que são excluídos, né? E aí, se aquele risco não está coberto, e aí, por exemplo, essa questão de grandes desastres naturais, né? Uma grande queimada numa floresta, um furacão, esse tipo de coisa, né? Que são os riscos catastróficos ou enchente, e aí você pode fazer um contrato extra de resseguro, né? Hoje em dia, o resseguro facultativo, ele é mais o segundo tipo de resseguro que você vai atrás. Apesar de ser original, normalmente hoje já vai nos contratos, as seguradoras já têm estabelecidos até para diminuir o custo operacional, né, não ter que ficar avaliando risco a risco, esses resseguros por contrato, ou seja, já existe um acordo de, para aquela carteira você vai ter um resseguro, tá? Dependendo da modalidade, você pode sim ter a obrigatoriedade do resseguro, tá? Como eu citei anteriormente, é automático, então na hora que a seguradora aceitou aquele risco com o segurado, fez a apólice, automaticamente aquilo ali já está ressegurado, tá? Então é aquilo que a gente falou, isso vai conseguir, de certa forma, vai ser feito para estabilizar os resultados da cedente, tá? Então, a gente tem dois tipos de contratos, proporcionais e os não proporcionais. O proporcional quer dizer o quê? Que dado
apólice, você vai passar parte daquela apólice para a resseguradora, tá? Você vai ceder parte daquele risco, sendo cota à parte, o mais simples dele, o excedente de responsabilidade ou surplus, uma evolução do cota à parte. E os não proporcionais, você pode ter o excesso de danos por sinistro, então é quando um sinistro em particular alcança um valor muito alto, o que passa daquele valor, certo? Daquele limite é arcado pela resseguradora. Então é assim, teve o sinistro, se o valor passou de 2 milhões, tudo que passou de 2 milhões de indenização vai ser pago pela resseguradora, até 2 milhões pela seguradora, tá? Tem o de catástrofe e tem o stop loss, que é de perda agregada, que você pode ter, na minha carteira total, se eu tiver que pagar de indenização para todo aquele pessoal, mais de tantos bilhões ou bilhões, o que passar naquela carteira disso, quem paga é a resseguradora. A gente vai abordar cada um desses tipos aqui, em particular nessa e nas próximas aulas, tá? Por aula a gente vai abordar cada um desses. E aí, só para a gente começar a entrar no primeiro, que é o cota à parte, alguns conceitos, tá, que são importantes a gente saber, nomes para ficar mais fácil, a nomenclatura que a gente vai usar agora, tá? A gente vai começar com os proporcionais, e aí você tem a divisão proporcional tanto do prêmio como do sinistro. Então, se o prêmio foi dividido meio a meio, sinistro é dividido meio a meio. 70-30, sinistro é dividido 70-30, tá? Isso é, obviamente, pré-estabelecido. Então, na hora da apólice lá que foi assinada, você já tem essa partição, tá? E aí vamos a alguns conceitos. O que é o prêmio de resseguro? É aquilo que a seguradora, né, a cedente, paga à resseguradora para obter o seu resseguro. E o que é uma comissão de resseguro? É uma indenização, entre aspas, da resseguradora para a cedente, ou seja, um dinheiro que ela devolve para compensar as despesas comerciais. Porque, obviamente, quem está tendo todo o custo lá de comercialização, de lidar com o cliente, é a seguradora. Então, é meio que uma partilha dessa parte de despesa comercial entre as duas, tá? E aí, como é que funciona inicialmente o nosso contrato de cota à parte? Que é o mais simples, tá? Ele é bem simples, é literalmente um percentual pré-estabelecido, que a gente vai chamar de R, é a parte retida, tá? Agora vamos falar dessas duas definições importantes, retido e cedido. Aquilo que é retido é o que fica com a seguradora, com a cedente. Aquilo que é cedido é o que ela repassa para a resseguradora, tá? Então, o cota à parte é sempre essa parcela fixa que é cedida e o restante é retido, tá? Então, a indenização também vai ser recuperada, ou seja, a resseguradora vai pagar para a seguradora após um sinistro aquela mesma proporção, tá? Então, basicamente, se o sinistro tem valor de 1.000 e o percentual de retenção é 80%, então vai ser 800 de sinistro para a seguradora, 200 para a resseguradora. Mesma coisa para o prêmio. Se o prêmio foi 100, 80 foi para a seguradora e 20 foi para a resseguradora, tá? Então, é bem simplesinho. É uma divisão percentual entre as duas, cada uma ficando com uma parte. Quais são as vantagens dele? Ele é bem simples, tá? Como a gente acabou de ver. Logo, ele também vai ter um baixo custo, porque ele é relativamente, na hora que entrou o prêmio, já calculou, já sabe se o percentual que vai ter que repassar para a seguradora, já faz o repasse direto. Não tem muita dificuldade de operacionalizar, tá? E como para cada apólice que a seguradora está emitindo, ela está repassando automaticamente o percentual, isso quer dizer, então, que, vamos dizer, que ela pudesse ter 100 apólices lá, se ela está cedendo sempre 50%, ela deixa de poder ter apenas 100, agora ela pode ter 200, tá? Aumenta a capacidade de subscrição do segurador. Agora, a desvantagem é que, como em todo o contrato de seguro que foi estabelecido, ela vai passar aquele percentual, tá? Ela sempre vai fazer o repasse. Quando você tiver
prêmios e riscos pequenos, que ela poderia arcar sozinha com aquilo sem a necessidade de resseguro, ela vai estar da mesma forma ainda repassando, né? Então a gente pode encarar isso como uma perda, entre aspas, né? Ela poderia ter ficado com aquilo, ter arcado com todo aquele risco sem a necessidade de resseguro, tá? Então não importa, a cota parte de 30% de cessão, não importa se eu estou em importância segurada de 100 ou de 1 bilhão, vai ser 30% repassado diretamente para a resseguradora. O de 100 a gente entende que é muito mais fácil a seguradora arcar sozinha do que aquela importância segurada de 1 bilhão, tá? E obviamente se eu estou repassando independente do valor, tá? Então eu não estou deixando os meus riscos mais homogêneos, tá? Elas continuam com a mesma variabilidade entre eles. E uma coisa muito importante que a gente vai estar falando aqui nesse vídeo e nos próximos sobre resseguros é a distribuição do sinistro retido e do sinistro cedido, tá? Porque X é a distribuição do valor bruto do sinistro, tá? Que era o que a gente sempre vinha trabalhando, e aí a gente somava para ter a distribuição de S coletiva, né, agregada, fosse risco individual ou coletivo. Agora a gente vai observar como é que ficam esses sinistros, tá? A parte que é retida e a parte que é cedida, tá? Então, se o Fzão aqui é a distribuição acumulada do sinistro retido, nada mais é do que o quê? Você pegar a acumulada da distribuição de X original e dividir esse X pelo R, tá? Essa é a definição. E é para calcular a função densidade. Quando a gente fizer a derivada, não é assim que a gente calcula a densidade partindo da distribuição acumulada, você faz a derivada. E a derivada dessa função aqui vai ser o quê? É derivada em função de x, só que está x dividido por r, né? Então, vai ser a derivada dela aplicada em xr vezes a derivada de dentro. A derivada em relação a x de x sobre r é 1 sobre r. Então, essa é a distribuição, a densidade de probabilidade do meu sinistro retido, tá? E aí, se vocês forem calcular a esperança disso, basta calcular a integral, tá? A integral dessa densidade aqui, que a gente calculou x, que multiplica 1 sobre r, f de x, xr. Se aí vocês fazem, é bem facinho, façam como exercício aí. Se você faz substituição de variável xr para calcular isso daqui, vocês vão chegar em quem? Que é a esperança do sinistro retido, tá? É o que a gente já esperaria. R, esperança de X. Então, se em média aquele tipo de sinistro tem 100, tá, de indenização a ser pago, e eu estou fazendo uma seção dele de 30%, retendo só 70%, então daquela média de 100, em média eu só vou ter que pagar 70, tá? É algo bem... algo que você espera, tá? Logicamente, não faz sentido ser outra coisa, e o cálculo, partindo pela definição, vai dar exatamente o que nós esperamos, tá? E se a gente olha para a carteira como um todo, né, não para um sinistro individual, o resultado continua seguindo a mesma lógica. Você vai ter o percentual de retenção vezes a esperança do sinistro agregado, tá certo? E aí, para ficar mais simples, vamos ver um exemplo de cálculo de distribuição, tá? Então, vamos lá. A gente tem um sinistro individual, ou seja, X, seguindo distribuição gama. E aí ele quer que a gente calcule a distribuição do sinistro retido, tá? Aí a gente tem que lembrar qual é a densidade da gama, tá? A fx de x da gama que a gente viu lá em uma aula anterior é quem? É o beta elevado a alfa, né? Isso, dividido por gama de alfa, que multiplica x elevado a alfa menos 1, é elevado a menos beta x, tá? A gente precisa da densidade para ir calcular a quem? A densidade do sinistro retido. E aí a gente acabou de ver, tá? Que dado como funciona acumulada, vai ser o quê? 1 sobre R, né? Isso. Multiplicando a densidade, só que onde tinha x, que é aqui e aqui, a gente vai substituir por x sobre R. Então fica 1 sobre R, que multiplica a densidade beta alfa sobre gama de alfa,
x sobre r elevado a alfa menos 1 é menos beta x sobre r. E aí a gente pode trabalhar isso um pouco, tá? Repara que nesse pedaço aqui, a gente tem o quê? A gente tem r elevado a alfa menos 1. Se eu separo esse x elevado a alfa menos 1 e 1 sobre r elevado a alfa menos 1, e junto com esse r aqui, eu vou ter 1 sobre r vezes 1 sobre r elevado a alfa menos 1, que na prática é o quê? 1 sobre r elevado a alfa. Concordam? Se não concordam, faz aí na mão para você ver que é 1 sobre r elevado a alfa, e aí eu vou escrever assim, ó. Não é beta elevado a alfa e 1 sobre r elevado a alfa? Então, é beta sobre r elevado a alfa, gama de alfa, x elevado a alfa menos 1. E aqui nesse E, eu vou colocar, só para ficar mais claro para a gente, o beta sobre r em evidência. Então, repara que se eu comparo isso daqui, que a gente chegou embaixo, com essa daqui de cima, é basicamente a mesma coisa, só que onde eu tinha beta, agora eu tenho beta sobre r. Então, o x retido, se x tem distribuição gama, alfa, beta, o x retido tem distribuição gama com que parâmetros? Alfa e beta sobre r, tá? E aí a gente pode comprovar coisas do tipo. A gente não sabe que na gama a esperança é alfa sobre beta? E aqui, quem é que vai ser a esperança de x retido? Alfa sobre o beta sobre r, que é quem? R alfa sobre beta. Que é exatamente o que a gente viu lá atrás, tá? Como nós já esperávamos. Então, assim, para obter a distribuição do x retido ou x cedido, basta seguir esses passos, tá? E aí um segundo exemplo, agora para a gente tratar com números, a gente tem um seguro, tá? Que tem o resseguro cota à parte com essa cota de 25%. O prêmio é 100 de seguro, ou seja, aquilo que a cedente recebeu. A importância assegurada é 100 mil e o sinistro bruto que aconteceu foi de 60 mil, tá? A cota, quando a gente usa esse termo cota, isso daqui é a cessão, ou seja, aquilo que vai para a resseguradora, tá? Então, quanto é que a seguradora, quem é o prêmio de resseguro? Ou seja, quanto é que a seguradora deve pagar à resseguradora para que ela aceite fazer aquele sinistro? Ora, é 25%, ou seja, 0,25 vezes o valor do prêmio, de 100. Então, isso é 25. Se isso é o prêmio de seguro, quem é o prêmio retido? Tá? A gente viu que isso daqui, o prêmio de resseguro, ou seja, a parte cedida, o prêmio cedido, é 25. Então, obviamente, é 75 vezes 100, que é igual a 75, tá? Pensa, a cota é, na verdade, o que a gente estava chamando lá atrás de 1 menos R, tá? Onde R é o percentual de retenção. E quanto é a recuperação de resseguro? A recuperação de resseguro, ou seja, quanto é que a resseguradora vai ter que devolver para a seguradora quando teve esse sinistro de 60 mil. Ora, ela não ficou com 25% do prêmio, então ela vai ficar com 25% da indenização, ou seja, 25%, 0,25 de 60 mil, a resseguradora tem que pagar de volta 15 mil à seguradora, à cedente, tá? É importante a gente entender que quem faz o pagamento dos 60 mil para o segurado inicial é a seguradora. E aí, dado que ela faz o pagamento, a seguradora aciona a resseguradora para reaver a parte que cabe de fato à resseguradora, tá? Então, a seguradora paga 60 mil e aí ela recupera 15%, tá? Que dá 15 mil. E o sinistro retido, que a gente já sabe,
vai ser quem? É 75% do sinistro total. Então, de fato, o que vai ser entrar lá no balanço nas demonstrações da seguradora é 45 mil, tá? Eu já botei foi o valor, mas é 75 de 60. Ou seja, a parte que de fato cabe à seguradora. Mas lembrando que a seguradora inicialmente paga 60 e depois ela reaver esse valor, tá? Os 15 mil. E aí, quem é a distribuição do sinistro cedido? Tá? A gente viu quem é a distribuição do sinistro retido. Ora, a distribuição do sinistro cedido é a mesma ideia, só que ao invés da gente usar R, é 1 menos R. Mas o fato de ser um valor multiplicando essa constante proporção não vai mudar quem é a distribuição de X ou nada do tipo. Só vai mudar que agora, em vez de lá a gente ter R, é 1 menos R, tá? Então não tem muita dificuldade, vocês podem fazer aí manualmente, fica como atividade, ver quem é FDA e FDP. Coisa mais fácil do mundo, né? Troca o R por 1 menos R. Mas façam aí de qualquer forma para vocês verem como fica. E vamos fazer um último exemplo, tá? Com cota à parte. E aí você tem uma distribuição de Poisson composta, tá? Tem a carteira S lá com lambda de 100 e que o valor individual do sinistro é um exponencial com média 1000. E aí tem o resseguro cota à parte com uma seção, né, ou cota de 20, ou seja, ele retém o R a 80, 0,8. E aí determine a distribuição em média, ou seja, a esperança do S cedido. Então a primeira coisa que a gente precisa é a esperança do S bruto, né? Saber quem é a média dos sinistros antes de ceder, reter ou qualquer coisa do tipo. Sendo Poisson composta, eu estou falando no modelo de risco coletivo, a gente sabe que seria esperança de N vezes esperança de X. Mas na Poisson composta, como vimos na última aula, podemos partir direto para a lambda de esperança de X, que é 100 vezes 1000, logo é igual a 100 mil. Isso é o que? É o que se espera pagar ao segurado, tá? Só que parte disso é da cedente, parte disso é da resseguradora. Então, quem é a média do sinistro cedido daquela carteira? Ora, é 20% de 100 mil. Tá? As contas com cota à parte são bem simples. É 20 mil. Logo, o retido seria 80 mil. Tá? E quem é a distribuição, que aí ele pede, tá? De S cedido. Aí a gente tem que saber o que? A gente sabe que se eu tinha uma Poisson composta, eu vou continuar, evidentemente, tendo uma Poisson composta, tá? A frequência de sinistro, como todos são divididos, não se alteram. O que a gente vai querer saber agora é a distribuição do sinistro individual, ou seja, o X. A gente sabia que antes era uma exponencial. Agora, como é o comportamento dessa distribuição cedida e retida? Como é que é a distribuição desse X cedido, tá? Então a gente vai ter que partir da densidade para fazer isso. Bem, aí como é que a gente faz? Ora, eu sei que f de x cedido vai ser igual a quem? 1 sobre 1 menos r, f de x, x, 1 menos r, tá? Como eu falei, é só trocar o r lá do retido por 1 menos r. E aí a gente tem que saber quem é a densidade da exponencial. Quem é a densidade da exponencial? É o parâmetro dela, né? O lambda é menos lambda x. Então a gente vai fazer isso com esse 1 sobre 1 menos r. A gente sabe que o r é de 80, né? Então 1 menos r, na verdade, é esse 20 ou 0,2. Eu vou usar a fração só para ficar mais fácil, tá? 20% é 1/5, tá? E aí quem é que fica aqui? 1/5. Tá? Para facilitar a nossa vida,
eu inverto isso, a gente fica com 5x, tá? Para não ficar com esse 1 sobre 1 menos r ou 1 sobre 1 quinto, aí agora a gente sim substitui. É 5 que multiplica o lambda, tá? Agora a questão é, quem é o lambda? A gente tem que ter cuidado com a parametrização que a gente está usando. Ele diz que a média da exponencial é igual a 1000. Então a gente tem que ver qual é a exponencial que nós estamos utilizando, tá? Se é aquela em que a média é 1 sobre lambda, ou se é aquela que a média é o lambda direto. Se nós estamos utilizando a média que é 1 sobre lambda, então o nosso lambda na verdade é 1 sobre 1000. Tá? Então, se a gente está usando a exponencial, só para ficar claro, que é lambda e menos lambda x, que é o que a gente vinha usando aqui, se isso é f de x, tal que a média, a esperança de x, é igual a 1 sobre lambda, e eu estou dizendo que isso é 1000, então o lambda é 1 sobre 1000, tá? Então, vai ser 1 sobre 1000 é elevado a menos 5x sobre 1000. Cortando esses 5 com os 1000, a gente vai ter o quê? 1 sobre 200 é elevado a menos x sobre 200. Ou seja, a nossa distribuição x cedido vai ter o quê? Um comportamento exponencial com média igual a 200, ou seja, lambda 1 sobre 200, tá? A gente então sabe que a distribuição do S cedido vai ser o quê? Uma população composta com média lambda 100, tá? Onde cada x tem distribuição exponencial com média 200. Já é aquilo que nós esperávamos, certo? Então, assim, as contas são relativamente simples, é só ter cuidado realmente com a parametrização do x. Isso daqui foi nossa aula de hoje, tá? Continuamos com as mesmas referências. Até um próximo vídeo.